período foi de 2008 a 2010. Eu fiz o ensino médio à noite, então vocês já devem imaginar a bagunça que era, nada de estudo, e o pessoal levava a TVzinha, ficava vendo o jogo do Corinthians, e a gente fazia de tudo menos estudar, né? E mais uma vez, eu me vi na situação de que meus pais tinham somente o básico para sobreviver, então meu pai conseguia colocar comida na mesa, mal conseguia pagar as contas e eu tinha os meus sonhos, os meus desejos. Já tinha aquela época muito jogo online, já tinha lançado, quem lembra aí, Gunbound, o pessoal já jogava muito Tibia, Ragnarok, todos esses jogos online. E o meu computador, ele tinha uma coisa boa, que era um DVD burner, né, um gravador de DVD. Mas não tinha placa de vídeo, não tinha nada, então ele não rodava nenhum desses jogos. E com o passar do tempo, com muito esforço, meu pai conseguiu comprar um videogame para mim, um bônus que ele tinha recebido lá do trabalho, PlayStation 2, e a partir daí eu consegui entrar num mundo diferente na escola, que era esse mundo dos jogos, né? Então, todo mundo falava de jogo, lançou aquele jogo, esse jogo novo, e novamente eu me vi na situação de que eu não tinha dinheiro, né, para comprar jogos. Então eu tinha que me virar do jeito que dava, com as ferramentas que dava. Então, como eu falei, eu estudei à noite. E eu passava noites e noites sem dormir, porque eu chegava acelerado da escola à noite, não tinha vontade de dormir. Então a minha rotina era chegar da escola à noite, eu via de 2 a 3 filmes por noite. E isso, inclusive, foi uma atividade, né, que eu fiz durante esses 3 anos, que fez eu alavancar muito o meu inglês, porque eu ficava lá vendo filme e aí eu comecei a pegar gramática, vocabulário, enfim, é uma estratégia aí que funciona muito bem. E eu fiquei muito rico no sentido de cultura, porque eu não via filme besta. Eu via filme clássico, eu via filme que ganhou Oscar, eu via filmes conceituados e eu consegui ter uma grande visão de cultura, de, bom, um filme que se passa em alguma ambientação diferente. Então isso foi um período bem rico para mim nessa questão de inteligência. Mas enfim, bom, então eu tinha um problema, que era não ter dinheiro para poder conseguir seguir ali meus amigos, fazer as coisas que eu queria fazer, jogar a porcaria de um jogo online no computador. Mas como eu falei para vocês, o computador que meu pai tinha comprado na época, ele comprou no Extra, no mercado Extra, nem existe mais hoje, né? E era um computador básico, né? Um computador de mercado. E aí o que que acontece? Não veio placa de vídeo, não veio nada, mas veio, que nem eu falei, um DVD burner, veio um gravador de DVD. E aí eu comecei a alterar a minha rotina noturna. Uma das coisas que eu sempre gostei na escola é o fichário. Ao invés de ter um caderno, eu comecei a comprar fichário. Primeiro porque eu poderia usar ele por vários anos, né? Eu não precisava ficar trocando o caderno todo ano e todo mundo, naquela época, vocês sabem, tinha a capa do ano, tinha o caderno legal e tudo mais. E com o fichário eu não tinha esse tipo de comparação, né? Porque era um fichário preto, eu usava ele todo ano e eu só trocava as folhas de dentro. Tudo bem que eu não anotava nada da escola, mas era a solução que eu tive naquela época. Enfim, esvaziei todo o meu fichário com as anotações que eu tinha da escola em si. Imprimi centenas e centenas de capas de jogos de PlayStation 2. Então eu ia na internet, pesquisava. Naquela época a gente já tinha banda larga, né? Já era um pouco mais avançado do que é hoje em dia. Mas, né, quem sabe dessa época nem se compara com o avanço que a internet foi, né? E as inteligências e tudo mais, as ferramentas. Enfim, baixei centenas e centenas de capas de jogos, montei um puta de um fichário com centenas e centenas de jogos, fiz um catálogo ali por ordem alfabética e comecei a levar esse fichário para a escola. E aí o que acontece? Eu fiz um cálculo, né? Eu conseguia comprar um DVD virgem, você comprava em qualquer lugar isso daí, né? Até no Extra e tudo mais. Eu não lembro os valores agora, né? Mas você comprava lá por R$ 1, R$ 2. E eu não comprava o DVD unitário, né? Eu comprava aquelas caixinhas de CD. Vocês já devem ter visto, que vinha 10, 20, 50 DVDs empilhados. E
pagava baratinho. E aí então eu levava para a escola esse fichário e aí eu comecei a fazer o meu business. Novamente veio uma necessidade e veio uma estratégia para eu conseguir monetizar pela segunda vez dentro da escola. A primeira vez foi a história das figurinhas da Copa do Mundo, que eu já postei no vídeo anterior. Se vocês não tiverem visto, podem procurar aí que vocês vão gostar. Enfim, primeiro era no caminho da escola, então eu ia oferecendo pro pessoal e tudo mais, bababá. E depois começou a fazer dentro da minha sala, da escola, e comecei a receber alguns pedidos, e aí depois eu começava a sair no intervalo, e aí eu começava a oferecer assim, tudo mais. E esse business foi expandindo e expandindo, e eu comecei a receber pedidos, e aí agora eu tinha que fazer a entrega, né? E aí, o que eu falava pro pessoal? Eu fiz um esquema que eu precisava ter um tempo para eu poder conseguir entregar o produto. E aí, qual que foi a estratégia que eu usava? Qual que era a abordagem que eu usava? Eu comprei meu videogame, e aí eu e meu pai, a gente fez uma puta de uma pesquisa, a gente foi em todas as lojas que existem na terra da Santa Efigênia. Quem é de São Paulo sabe que naquela época a Santa Efigênia ainda era um lugar muito bom para comprar, muito descontado. Não sei se ainda hoje é, mas eu sei que lá hoje não é mais tão seguro, os arredores não é tão legal. Naquela época era bem mais tranquilo de ir. Então, o que eu falo pro pessoal? Eu arrumei o esquema na Santa Efigênia, o cara ele fornece para mim os jogos com desconto, só que aí eu tenho que comprar em lote, então eu compro vários jogos e eu consigo comprar bem mais barato do que você paga normal. E aí eu tô montando essa lista aqui de jogos para eu ir lá buscar. Só lembrando, pessoal, esses jogos eram jogos paralelos, né? Não eram jogos originais. Eu não vou entrar aqui no mérito do que é certo, do que é errado, do que é a pirataria ou não era, mas se fosse depender de um jogo original, eu nunca tinha jogado um videogame na vida. Com um jogo paralelo, pelo menos eu tive essa experiência e consegui viver dessa forma. Então, como eu falei, não vou entrar na questão aí de moralismo, se alguém for reclamar aí que é jogo pirata e tudo mais. Não estou incentivando ninguém, nada aqui, só estou falando que essa era a minha realidade naquela época. E aí o que acontece? Eu chegava pro pessoal e falava, ó, tem esse esquema, eu tô com a lista aqui, faltam 2, 3 para fechar essa lista, e aí coloca aí o nome do jogo que você quer, o fichário esse fichário aqui é do cara, e aí esse é os jogos que ele tem. E aí beleza, aí eu recebia esses pedidos, e o que eu fazia? Eu chegava da escola, comia lá, pá, ia pro computador, ficava na época no Pirate Bay, caçando torrent. Quem que lembra da época do torrent? Então, pra mim aquela foi a época de ouro do torrent, né? Foi a época que eu mais usei torrent. Eu baixava de tudo, desde Windows até música, né? Porque não tinha YouTube, essas coisas tão facilmente como tinha naquela época. Eu usava LimeWire para baixar a música, LimeWire, não sei nem como fala, mas algum de vocês já deve ter usado aí a época do Ares e tudo mais. Enfim, eu caçava o torrent no Pirate Bay, jogava no baixador de torrent, na época eu usava o BitComet. Eu tenho a conta até hoje, inclusive a conta ela tem vários bônus e tudo mais pela quantidade de tráfego que eu já gerei lá na plataforma. E eu sentava a mão nos torrents, colocava para baixar lá o torrent e, porra, ficava a madrugada inteira. Então por isso que eu perdi esse prazo, falava que eu ia lá, sei lá, uma vez por semana lá na Santa Efigênia para poder buscar jogo, porque na internet não é igual hoje, né, que é 10 megas por segundo. Então tudo bem que os arquivos eram bem menores, né, mas da mesma forma, do mesmo jeito, tinha que ter um prazo ali para eu poder entregar o produto. Enfim, então eu ficava caçando torrent, ficava baixando os torrents e baixei vários programas para poder fazer o burn, né, para poder queimar a mídia no DVD. E aí a estratégia era simples, né? Eu baixei o Nero Burner, quem é dessa época aí lembra, Nero Burner, o programa para poder gravar. E aí ele tinha uma função que era gravar ISO, né? Você baixava o arquivo do PlayStation 2 em ISO, né? A imagem ISO. E aí ele tinha uma função específica que ele gravava exatamente no formato que precisava para o PlayStation 2. Que era você burnar, né, a imagem direto no DVD, sem ser um arquivo, como se fosse de fato integrar ali a imagem ao DVD. E aí o PlayStation 2 conseguia fazer a leitura e virava um jogo.
E aí, enfim, então essa virou minha nova rotina. Eu parei de ver filme, apesar de ser algo que me ajudou culturalmente e me ajudou na questão do inglês, era algo que não me levava a lugar nenhum em relação a dinheiro, em relação aos meus objetivos, né? E aí troquei minhas noites por isso, e aí os pedidos começaram a aumentar, comecei a receber mais demanda, e aí consegui depois ir trocando as peças do computador. Comprei uma peça melhor ali, um gravador mais rápido. E aí, inclusive nessa época, eu já comecei a jogar até jogo online, já conseguia jogar jogo online. Cheguei muito atrasado, né, aos jogos, mas consegui jogar Gunbound, Tibia. Tibia dava para rodar antes, né, mas é um jogo que, pô, tem até hoje, mas o jogo da época era Gunbound. Eu jogava um que chama Tales of Pirates, que era RPGzão, de você subir em personagem, montar personagem, ficar crescendo ele ali no mundo. Ragnarok, só que eu jogava aqueles que era craqueado lá, sem ser o originalzinho e tudo mais, que eu acho que tinha que pagar alguma coisa. Enfim, consegui crescer a minha vida com os jogos de PlayStation. E virou uma febre. Eu comecei a ganhar muito dinheiro, no sentido de que eu era uma criança que não tinha emprego nem nada do tipo, e eu comecei a ter uma renda ali que eu consegui comprar as minhas coisas. E um outro interesse também que eu tinha nessa época era que o pessoal do meu bairro, a gente tinha um rolê muito específico que chamava HP naquela época. E aí, como é que funcionava essas HPs? Algum moleque boyzinho, ele alugava uma casa com os pais por um final de semana, e aí ele cobrava lá 20, 30 reais e fazia uma festa open bar. Então era 20, 30 reais, festa open bar, open de tudo e tudo mais. E a casa ficava lá pra gente à vontade. Pô, rolava uma putaria do caralho naquela época. Um monte de gente se pegava e tudo mais. Inclusive eu vou fazer outro vídeo sobre isso. Sobre como pegar mulher me ajudou a vencer na vida, né? Porque pegar mulher é você se vender, né? Você aprender a se vender pra uma outra pessoa. Mas não vou abordar aqui nesse vídeo esse assunto em específico. Vai ficar para um próximo vídeo. Mas enfim, consegui crescer esse business do videogame. Consegui ganhar muita grana, né, fazendo esse esquema aí de virando noites e noites baixando torrent. E, porra, sacrifiquei muita coisa ali da minha vida que eu poderia estar fazendo. Às vezes ficar de tarde ali com o pessoal ali do meu bairro para jogar um futebol, fazer alguma coisa. Não, já comecei naquela época a entender que eu precisava sacrificar um pouco do meu tempo de lazer, né? Como eu estudava à noite, meu tempo de lazer era tarde e manhã, para poder correr atrás do dinheiro, para poder correr atrás dos meus objetivos. E isso já me deu uma questão de responsabilidade, né? Porque eu tinha feito uma promessa com as pessoas, eu já tinha pego o dinheiro delas antecipado. Então eu precisava cumprir aquela promessa de entregar o jogo, porque também o meu business, né, o meu nome estava em jogo agora na escola. E o meu nome estava crescendo nesse sentido de vender os jogos, né? Então eu não poderia deixar minha reputação para trás. Então parei de sair assim durante a semana para poder jogar futebol, para poder ficar com os amigos, para poder ganhar dinheiro. Isso desde a época do ensino médio. E então assim, pessoal, foi uma experiência muito boa que eu tive. Depois eu peguei essa grana, eu gastei a maior parte dela comprando um PSP. Inclusive o resto do meu ensino médio foi... esse PSP me salvou muito, porque também era desbloqueado, né? Então eu baixava os jogos ali no memory card, e aí tinha alguns programas ali que me ajudavam a colar nas provas. Novamente, eu não vou ficar aqui de moralismo, a gente colava mesmo e era isso. E então o PSP me ajudou bastante nesse sentido. Mas assim, consegui ganhar uma grana que talvez hoje tenha gente que trabalha com 30 anos de idade e não tira o salário que eu tirava naquela época, né? Por mais que foi algo temporário, foi uma experiência que enriqueceu muito. E serve, pessoal, para vocês verem que assim, tudo é difícil na vida, tudo é difícil. Mas, conforme eu falei no vídeo anterior das figurinhas, existe a diferença entre sonho e vontade. Quando a sua vontade ela fica maior que o seu sonho, quando o seu sonho, além de ser algo que você quer, ele se transforma num plano de ação, você consegue executar aquilo a partir do momento que você se propõe que aquilo vai dar certo. A partir do momento que você chega e fala: é isso que eu quero pra minha vida, eu vou fazer essa porra até dar certo.
No começo não foi fácil. No começo eu era... eu não vou falar zoado e tudo mais, porque eu não sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, pô, era chato, né? Você ficar com a porra de um fichário indo pra lá e pra cá na escola. E o pessoal, não sei e tudo mais. E no começo eu comecei a falar também que eu tinha um esquema que eu baixava os jogos. Só que aí eu via que o pessoal achava que eu queria ganhar dinheiro em cima. Achava que eu tava fazendo alguma maracutaia. E aí depois eu mudei o script, né? Falando aquele script que eu tinha um cara na Santa Ifigênia. Porque aí o pessoal achava, não, ele tem um esquema de verdade. Ele tem alguém que consegue fazer isso, porque o pessoal não confiava em mim no ponto de, esse cara sabe fazer um jogo de PlayStation? Pô, pessoal, a gente sabe que é muito simples, né? Você baixa lá a imagem, grava e não tem segredo nenhum. Só que eu não tinha nenhum tipo de autoridade, ainda mais com 15, 16 anos de idade, para poder o pessoal comprar a minha ideia. Então eu já usei ali a Santa Ifigênia, um lugar que todo mundo conhecia, como migué, vamos dizer assim, para as pessoas acreditarem em mim. De qualquer forma, eu entregava o produto e o produto funcionava. Então, foi uma experiência que enriqueceu pra caramba, foi muito bom. E, que nem eu tava falando, serve para vocês entenderem que se vocês querem algo da vida, vocês conseguem. Eu comecei o empreendedorismo mesmo sem saber o que é empreendedorismo, mesmo sem saber que era isso que eu queria para minha vida desde criança. Então, todo mundo consegue ganhar o dinheiro. Todo mundo consegue ter uma vida melhor. Só que às vezes você é muito confortável com a situação que você está hoje. Às vezes você reclama do seu trabalho, você reclama que você não tem dinheiro para nada, você reclama que o trabalho é uma merda, que você não consegue fazer as coisas que você quer, mas você não tem vontade o suficiente para poder mudar isso. Beleza, o trabalho é uma merda, mas quando você chega no trabalho, o que você faz? Você vai ver TV lá e vai ver Netflix. Antes do trabalho, o que você faz? Você não vai na academia, você não faz o que você tem que fazer. Você tem que vencer. A única missão que você tem na Terra é vencer. E eu fico puto de ver pessoas que gastam literalmente a vida dela reclamando e não fazem nada para poder resolver isso. Para mim é melhor, né? Porque a gente sabe que o mundo, nem todas as pessoas vão ser milionários, né? Vão ter os funcionários e os chefes, né? E a gente sabe disso. Agora, se você quer viver o outro lado do jogo, pô, agora são 2 horas da tarde, estou fazendo minha caminhadinha aqui de leve. Se você quer ter essa liberdade, se você quer viajar, se você quer ter um carro legal, você tem que começar a se mexer. E se eu conseguir me mexer sendo uma criança sem instrução nenhuma na escola, você também consegue, ainda mais hoje, que tem tutorial de tudo no YouTube. Tudo é muito mais fácil. O Brasil, o pessoal, infelizmente, né, a maioria é burra, sem instrução nenhuma. Então é fácil você criar uma solução para você fazer essas pessoas te darem dinheiro, né? Não é difícil ganhar dinheiro no Brasil. O difícil é você ter vergonha na cara de levantar a bunda do sofá e fazer alguma coisa, velho. Você tem que entender que a sua família toda vai depender de você em um momento. E se você não fizer algo agora, lá na frente, as coisas não vão cair do céu, pessoal. Então vocês têm que agir agora enquanto dá tempo, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostam aí desse conteúdo, se inscreve, curte, compartilha o canal, você já sabe o procedimento, comenta aí o que vocês já acharam e bora pra cima.